Armin Moniri é médico otorrinolaringologista e divide a atividade clínica entre Gotemburgo, na Suécia, e o Algarve. Professor, seja muito bem-vindo ao Saúde em Dia. A sua carreira já leva algumas décadas, mas há que salientar dois marcos, dois tratamentos que estão patenteados. Um tem a ver com a otite serosa, o outro com a apneia do sono e a roncopatia. Descreva-me um pouco estes dois tratamentos. Antes de mais, muito obrigado pelo amável convite para estar cá hoje. A tendência em medicina durante as últimas décadas tem sido procurar tratamentos não invasivos e até quando precisamos mesmo fazer uma cirurgia, tentamos fazer isso com técnicas minimamente invasivas. Então, a minha tese doutoral foi explorar dois tratamentos novos para condições bastante comuns. Um deles trata-se da questão da otite em crianças e outro a apneia do sono e ressonar em adultos. E no caso das crianças faz todo o sentido ser minimamente invasivo, porque estamos a falar de crianças, seres mais frágeis, mais sensíveis, e portanto daí esta sua descoberta, e peço-me que descreva como é que funciona. Sim. Nós, quando falamos de otite em crianças, muitas vezes estamos a referir a otite média, quer dizer, o espaço que nós temos atrás do tímpano. O tímpano funciona como uma barreira natural entre o mundo exterior e interior e é completamente selado para diferenciar entre o que está fora e o que está dentro. Por exemplo, quando nós nadamos, a água não entra no interior do ouvido, entra apenas na parte exterior do ouvido. Porque há a tal proteção que falava. Exato, sim. Todo o próprio tímpano. Logo temos a parte mecânica do ouvido, que chama-se o ouvido médio. Esta parte é a parte que é altamente móvel. Temos o tímpano que se mexe, temos os ossículos que estão em movimento para transmitir o som para a parte interior do ouvido, que é a parte elétrica. Mas a doença do otite, normalmente, quando falamos de otite de modo geral, em crianças, estamos a falar de otite média. E este espaço, como tem revestimento, como o resto do interior do corpo da mucosa, tem uma tendência de produzir muco. Obviamente, em situações especiais, como uma constipação, temos um excesso de produção de muco. E logo ficamos com o problema da otite. Poderá ser uma otite média aguda, neste caso temos uma infecção bacteriana com sintomas típicos de dor, febre, mal-estar, ou poderá ser apenas o próprio líquido, o que é que nós chamamos de otite serosa ou otite média secretória. Popularmente, eu gostava de introduzir o nome de otite ranhosa em Portugal, para os pais perceberem que não se trata de cera, é mesmo um muco que está acumulado atrás do tímpano. E, portanto, vai invadindo este espaço que nós temos, portanto, atrás, como explicou, e depois a criança deixa de conseguir ouvir ou ter bom funcionamento do ouvido. Exatamente. Algumas vezes esta questão pode ser associada a infecções de repetição, outras vezes é uma otite silenciosa, tal como estava a mencionar, a otite ranhosa, que é um muco que é acumulado atrás do tímpano e não permite mobilidade normal do tímpano e os ossículos. Então temos crianças que depois de uma constipação normal não têm nenhuma sintomatologia, além de estar com um ouvido tapado a um lado e às vezes de ambos lados. Obviamente, o impacto principal para a criança é a qualidade de vida, aprendizagem da língua, desenvolvimento geral e até a descrição de depressão e até suicídio para crianças que andam com otite serosa durante um período prolongado. E pode ser uma coisa, de facto, se não for tratada, muito preocupante ao longo da vida. Com este seu dispositivo muito simples, a coisa resolve-se. Exatamente. Nós, durante basicamente meio século atrás, foi introduzido um tratamento cirúrgico, que aliás já tinha sido descrito há alguns séculos atrás, mas começou a ser feito de uma maneira rotina, que é furar o tímpano, deste lado, e colocar um tubinho pequeno de ventilação. Uma cirurgia bastante simples, rápido, que também tem efeito bastante rápido para tirar o líquido que está associado lá e melhorar a audição. No fundo, libertar um pouco aquela zona. Exatamente. Mas a situação é que a ventilação natural do ouvido não deve ser por este lado, é por interior, por um canal muito estreito que chama-se trompa de Eustáquio. Trompa de Eustáquio em crianças normalmente não está bem desenvolvido, por esta razão não funciona bem, basicamente está fechado todo o tempo, enquanto normaliza a sua função com a idade. Por exemplo, a partir de 5, 6 anos de idade já é raro ter crianças com otites e adultos raramente têm o que é que nós chamamos otite média. Poderão ter outros tipos de otites. Então, este dispositivo o que é que faz? Basicamente, ensina a criança de fazer uma maneira de compensação eficaz. Tal fazem os mergulhadores e pilotos, quando nós próprios adultos fazemos quando estamos no avião, e liberta o líquido a poder equilibrar uma compressão ou uma pressão alterada no ouvido médio e, desta maneira, normalizar a audição da criança. A vantagem com o dispositivo são vários. Em primeiro lugar, que o próprio dispositivo
Pode funcionar como tratamento de uma vez, depois de uma situação aguda. Pode ser utilizado para usar durante algumas semanas em situações mais crónicas e o tratamento poderá ser repetido, porque, como estava a referir inicialmente, a base da doença vem depois de cada constipação. E cada criança, como já sabemos, passa por muitos episódios de muco, ranhoca no nariz, tosse, constipações, até chegar a 5, 6 anos de idade. Então, o dispositivo faz a sua função depois de cada constipação para te libertar o muco que está acumulado nos ouvidos. Portanto, limpa esta zona, descansa os pais e descansa as crianças. Exato. O seu outro tratamento tem a ver com a apneia do sono e com a roncopatia. Como funciona? Nós, ao longo dos últimos anos, temos tentado encontrar métodos novos para tratar da ressonar e a apneia do sono em adultos. Basicamente, é uma doença recente, apesar de primeira descrição na história da medicina ter sido por um médico persa, Avicena, que descreveu como ressonar como uma doença. Enquanto nós, durante os últimos séculos, temos descrições da literatura de sono profundo associado ao ressonar. E durante, basicamente, os últimos 50, 60 anos que nós estamos enfocados nesta patologia como uma doença grave para a humanidade. E quando mais olhamos, mais casos encontramos. Nós inicialmente achávamos que era uma doença que apenas afetava os homens, agora sabemos que homens e mulheres são afetados, mas a manifestação da doença é diferente. Então, Achávamos que era apenas uma dificuldade em dormir ou perturbação de quem estava ao nosso lado, mas pode ter consequências muito mais graves. Exatamente. A questão de ressonar começa por um estreitamento das vias aéreas e, por norma, estamos a falar ao espaço que está atrás da língua. Então, com o relaxamento muscular durante o sono, a língua tem cada vez mais tendência de cair para trás e obstruir as vias aéreas. Depois de um certo limite, já não chama-se apenas ressonar, mas chamamos de apneia do sono, com graus diferentes de gravidade. E como isso decorre durante muitos anos da vida de uma pessoa e durante uma parte muito importante da nossa vida, 1/3 da nossa vida, onde estamos a dormir e somos supostos de basicamente deixar o cérebro trabalhar com tudo o que nós vimos e aprendemos durante o dia. E então, renovar as energias para o dia seguinte. Exatamente. Então poderá criar situações bastante graves para a saúde, nomeadamente aumento de doenças cardiovasculares e é um fator principal para que os homens tenham, digamos, a expectativa de vida mais curta que as mulheres. Nós, como homens, ressonamos mais e temos a apneia do sono mais grave. E o tratamento, como é que ajuda? Como é que funciona? Tratamento é uma, digamos, curiosidade, uma observação bastante simples, de natureza. Nós, às vezes, enfocamos muito em medicina numa doença e tentamos ir em detalhes e perdemos a globalidade da situação. Nós, se olhamos para a natureza na totalidade, todos os seres humanos, população da Terra, e olhamos também para os animais incluídos nesta história, podemos ver que, com exceção de alguns animais, alguns mamíferos, a apneia do sono parece unicamente afetar os seres humanos. Então, a questão que eu levantei na minha tese doutoral, que eu acho que não tinha sido levantada anteriormente, era porquê? Porquê que o ser humano tem que ser castigado com esta doença, enquanto, por exemplo, cães, cavalos, burros, baleias... Não partilham connosco também esta Não questão. partilham connosco, exatamente. E nós, pode-se pensar em alterações, relações anatómicas na face, pescoço grande, etc, etc. Mas até girafas raramente têm apneia do sono. Então comecei a estudar o que é que nós fazemos diferente de outros animais e a posição de dormir. O ser humano, baseado na evolução da cama, dorme normalmente nas costas. Isto também é relacionado, desde que nós descemos das árvores, criamos uma estrutura da cama que é retangular. Desde há 3 ou 4 milénios está assim. E ainda hoje em IKEA vendem as mesmas camas. A única coisa que mudou é o material. Agora, pensando numa cama dura, só para exemplificar o exemplo, quais são as posições que um ser humano pode optar por ter nesta cama, confortavelmente? Dormir nas costas, sim, mas logo temos problema. Como é o habitual. Mas dormir de lado, fica com dor nos ombros. E é um facto que cerca de 20% da população adulta tem dor crónica no ombro. E muitas vezes são medicados com comprimidos e injeções e ninguém pensa na cama. Sim, às vezes e dormem por cima do braço e acordam com o braço dormente. Uma situação... E logo, dormir de barriga para baixo, completamente impossível. Ou ficamos sufocados na almofada ou ficamos com dor no pescoço. Então, isto foi baseado nesta teoria. Como seria se nós permitíssemos aos seres humanos de dormirem como os outros mamíferos, de uma maneira confortável? Dormir de lado, com um kit de almofadas e colchões que cria uma folga para não ter pressão extensa em cima do ombro. Era 1, dormir de lado. 2,
como seria se dormir como uma grande maioria dos mamíferos no mundo, da barriga para baixo, com um set de almofada e colchão que permite dormir de cabeça para baixo, eventualmente virado literalmente de lado, com posições de conforto nos ombros, nas pernas, para permitir dormir toda a noite. Então foi esta a hipótese que nós estudamos. E aparentemente correu bem. Ana teve a sua tese de doutoramento, que chegou aos ouvidos da Rainha Sílvia da Exato. Suécia e foi um grande orgulho para si. Foi absolutamente, foi uma grande surpresa que em dezembro de 2013 eu recebi um e-mail do Castelo da Suécia, não sabia do que se tratava, e era um convite para apresentar-me no Castelo de Estocolmo, no dia 22 de janeiro de 2014, para receber um prémio da Rainha Sílvia, que tem uma fundação que trabalha com deficiências em crianças. Foi relacionada com outra invenção, outro tratamento para a otite. Então, ela própria tem uma comissão de Karolinska, do Instituto Karolinska, é o mesmo instituto que é envolvido no Prémio Nobel, trabalha com ela para avaliar projetos interessantes que estão a decorrer na Suécia, anualmente, e para premiar alguns postos. Em 2014 foi a sorte minha de encontrar-me com ela. Sim. Referiu agora a questão das crianças e o facto da fundação da Rainha Sílvia estar ligado à proteção das crianças e muito preocupada com os seus direitos e com o seu bem-estar. Trabalha muito com crianças também. É mais complicado as crianças aos pais? Pronto, eu sendo pai, eu próprio... E sendo pai também. Exatamente. Eu sendo pai, eu tenho perfeitamente compreensão. Tenho duas filhas, Emily e Miriam, de 2 e 6 anos, portanto, tenho totalmente o respeito para a preocupação de qualquer pai ou mãe que quer o bem-estar do seu filho. Eu acho que lá o fator principal é nós sermos honestos, dos dois lados, os pais comigo e eu como profissional da saúde com os pais, para dar informação. Existem soluções diferentes e sempre tentar levantar o que é positivo num contexto de uma consulta, no contexto de uma doença, sublinhar as partes positivas que a criança tem. Apesar de estar a sofrer de otite, tem um restante o corpo está funcional e também há tratamentos de uma maneira para o otite. Para uma grande maioria das doenças, felizmente hoje em dia, temos terapias diferentes e a maior parte das vezes já tem não invasivos. Portanto, explicar exatamente aos pais como é que tudo funciona. Há pouco referiu também a um médico persa, quando falamos da questão do estudo do sono ou do mau sono. O professor tem origem iraniana. Esta ligação ao Ocidente-Oriente, a antiga Pérsia, a atual Irão, foi considerado o berço de uma grande civilização. Consegue ter o melhor dos dois mundos? Exatamente. Eu acho muito interessante a história antiga da Europa, mas também a história antiga da Mesopotâmia, Pérsia e o que é que aconteceu na altura e, infelizmente, a situação atual que está a decorrer nestes países por guerras insignificativas. Mas, relativamente à história da medicina, existem muitos descobrimentos interessantes daquela parte do mundo e, aliás, os primeiros livros modernos da medicina foram criados por Avicenna, este médico que estava a referir, fez a primeira categorização de doenças e, olhando para a origem de doenças, terapias e efeito, basicamente o que é que nós hoje chamamos de medicina moderna. Tudo base foi feito por este médico persa. É muito interessante essa ligação entre o Ocidente e o Oriente. E falando também de geografias diferentes, o professor exerce em Gotemburgo, na Suécia, como já referi, e também no Algarve. Diferenças entre nós, Portugal, um país latino, e a Suécia tida como um país muito organizado, muito pragmático. Como é que é exercer nos dois países? É uma diferença bastante grande e a adaptação, às vezes, poderá ser difícil. Agora, eu acho que pode ser dos ambos lados, um médico português mudar-se para a Suécia ou vice-versa. A Suécia tem uma estrutura bastante organizada. Basicamente, o que é que nós associamos a um quadro, um manual de como comportar-se em qualquer situação, por exemplo, como médico ou como enfermeiro, está tudo escrito num livrinho que o indivíduo recebe e vai comportar-se desta maneira. E estes livros são feitos para bem-estar, obviamente, de doenças em que nós tratamos. Em Portugal temos mais liberdade, que num sentido poderá ser bom, se exagerarmos poderá ser mal também. O bom em Portugal é que permite liberdade de individualismo, o que é menos acentuado na Suécia. Na Suécia foi criado um sistema bastante seguro
para assegurar que uma grande maioria da população, por exemplo, em contexto da medicina, recebem um mínimo nível de saúde. Agora, se aparecer, por exemplo, um tratamento diferente, poderá custar mais em termos de aprovação, talvez. Relativamente a Portugal, o que é que nós temos? Uma qualidade, eu acho que talvez única dentro do meu conhecimento de Portugal, é que os portugueses são também muito bons e muito eficazes de resolver problemas instantaneamente. Esta capacidade é muito rara ver na Suécia. Nós gostamos, por exemplo, de planear as coisas 3 meses, com 3 meses de antecedência, 6 meses de antecedência, sejam férias, sejam cirurgias. Enquanto Portugal e os portugueses têm esta capacidade maravilhosa de muitas vezes de um dia para o outro resolver uma situação que ia demorar meses para resolver, porque tinha a passar por esses passos, protocolos diferentes da sociedade. É o nosso chamado improviso e também na medicina já percebi que também é assim. Exato. Temos uma maior liberdade do exercício da medicina no seu lado como profissional. Sim. Mas eu acho que aprende-se bastante, e eu próprio tenho aprendido muito da mudança de Suécia para Portugal, e não só, eu fiz o curso de medicina na Noruega, e, entretanto também trabalhei na França, fiz estágios diferentes na França, em Espanha e na Grécia também. E por essa razão que também consegui ter algum conhecimento de línguas latinas para logo conseguir adaptar este conhecimento aqui em Portugal. E tenho aprendido imenso desde que cheguei aqui em Portugal também. Uhum. E esse conhecimento tem estado concentrado no seu livro, temos estado a mostrar ao longo desta nossa Absolutamente. conversa, nesta sua tese de doutoramento. Sim. Professor Armin Moniri, muito obrigado por ter vindo ao Saúde em Dia e ter partilhado esta sua experiência e estas 2 patentes mundiais e a experiência também com a Rainha Sílvia da Suécia. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado.